Sabe, galera, vivemos em um mundo onde muitos pensam estar vivos, mas na verdade estão mortos. Fala aí, galera, beleza? Eu sou Thiago Simões do canal Sobre Jesus e hoje eu gostaria de trazer uma palavra de reflexão para mim e para a sua vida. Hoje, data da nossa gravação é dia 2 de novembro, dia onde em todo o Brasil é o dia de finados. E eu gostaria de trazer um tema sobre isso hoje, porque hoje nós vivemos em uma época onde temos muitos finados vivos. E você pode dizer assim, mas o que tem a ver isso? Finado significa morto, vivo é alguém que está aqui presente, vivo. Por que finado vivo? Porque se a gente for analisar, hoje em dia nós vemos as pessoas vivas no corpo, mas mortas espiritualmente falando. E esses são os finados vivos. E para essas pessoas, e é grande maioria, o dia de finados, ele é como se fosse eterno. Todo dia ela vive um dia de finados, porque ela está morta espiritualmente. E o espírito, para nós, é o que interessa, e não a carne. Então, eu trouxe aqui para a gente hoje uma palavrinha, um estudo falando sobre isso. Estou com o notebook aqui na frente. E o primeiro versículo que eu queria trazer para nós é Efésios 2:1, que fala assim, ó: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados." Então são as ofensas e os pecados que nos fazem ficar mortos. Mas tem alguém para nos vivificar, e esse alguém é Jesus. Ele nos vivificou, estando nós mortos. Então é essa luz que nós devemos levar para aquelas pessoas. Porque se a gente for analisar, o que nós merecíamos? Nós merecíamos a morte mesmo. Nós nem merecíamos ter nascido, se a gente for analisar. O ser humano é ruim, o ser humano é mau. Nós vivemos em guerras, nós vivemos em discussões, nós vivemos em um mundo onde filho mata pai, pai mata filho. Nós vivemos num mundo de brutalidade. E não tem uma pessoa que possa dizer, eu sou uma pessoa reta, eu nunca errei, eu nunca vou errar. Não tem uma pessoa assim. E é do ser humano. Mas Deus, em toda a sabedoria dele, nos fez e nos criou, mesmo sem merecermos. Então, nós merecíamos o inferno mesmo. Nós merecíamos sofrer porque nós somos seres ruins. E Romanos, no capítulo 3, nos versos 10 a 18, nos mostra o que nós vivemos hoje em dia. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É assim que o mundo está hoje em dia. É dessa forma que muitas pessoas estão vivendo hoje em dia. Vivendo uma vida extremamente torta. E se a gente for analisar, nós somos egoístas. Nós vivemos em um mundo em que filho é egoísta com pai, pai é egoísta com filho. Marido é egoísta com esposa e esposa é egoísta com o marido. Nós vivemos uma sociedade egoísta, onde para que você faça o bem, você tem que receber algo em troca. Onde para você ajudar uma pessoa, essa pessoa tem que ter algo a te oferecer. Ou para você ajudar essa pessoa, você tem que ter algo externo que te diga, você tem que ajudar porque você vai ganhar isso ou vai ganhar aquilo. E a maioria das pessoas hoje em dia não ajudam por amor. Elas ajudam justamente porque elas almejam algo em troca disso. Então, o egoísmo está nas pessoas. A maioria só ama aquele que pode te dar algo em troca. A maioria das pessoas só quer se relacionar com alguém que pode dar a elas algo em troca. Elas não estão mais se relacionando porque elas podem oferecer amor, mas elas estão se relacionando porque alguém pode dar amor a elas. E então as pessoas hoje em dia estão vivendo nos próprios prazeres. Romanos 3:23 fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, também 23, fala assim, porque o salário do pecado é
a morte. Então, se nós estamos em pecado, nosso salário é a morte. Nós vamos receber morte. Se nós hoje em dia estamos pecando, amanhã nós vamos receber morte. E a cada dia que pecamos, mais e mais morte estamos colhendo. Morte espiritual. Uma morte pior do que aquela morte física. Só que Deus nos dá um porém e Deus nos dá um mais através da graça. Lá em Romanos 3:23, como nós lemos, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, olha o que fala no versículo 24, logo em seguida. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E olha lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas olha o que fala a segunda parte do versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, temos o pecado e temos a morte como salário do pecado, mas temos um porém, temos um mais. Nós somos justificados por Jesus, justificados por Cristo Jesus. E esse é o novo banner do canal. Como você pode ver, eu escolhi o Jardim do Getsemane. E o versículo que eu decidi colocar é: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Porque nós fomos justificados gratuitamente. Essa é a graça. A graça é o dom gratuito de Deus. É algo que Deus deu para você. É um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus escolheu nos dar. Deus escolheu nos dar o sopro de vida, mesmo sem merecermos. Deus escolheu nos dar a felicidade, mesmo sem merecermos. Deus escolhe fazer muitas coisas por nós, mesmo sem nós merecermos. E isso é graça. Mas nós temos que entender algumas coisas sobre a graça. E para isso eu vou trazer o ponto 1 de hoje, que é aquele que está de braços abertos para te receber. E se Deus está de braços abertos para te receber, é por causa da graça, é por causa desse favor imerecido. E muitas pessoas hoje em dia acham que a graça é um passaporte para pecar. Ah, tem a graça de Deus? Então eu posso pecar, porque depois a graça vem e me restitui. Mas graça não é isso. Eu vou ler 2 frases falando sobre graça aqui, para te mostrar que graça não é uma liberação. A primeira delas é de um homem de Deus, um grande homem de Deus da nossa geração, um grande ministrante, um grande homem cheio de sabedoria, que é o Leandro Vieira. Fala assim: a graça não é uma oportunidade para pecar. Ela não nos autoriza a pecar. Graça é o poder de Deus pelo Espírito para não pecar. E outra frase também quase parecida, do Luiz Hermínio, fala assim: a graça não é uma oportunidade para pecar, a graça é para tirar você mais rápido do pecado. Então nós temos que entender isso. A graça não está aqui como, vai lá e peca. Não, a graça está ali para te mostrar que tem um Deus que está de braços abertos para te receber, que entregou o próprio Filho por você, para que você não tenha mais vontade de pecar. A graça serve para te eliminar do pecado. E 1 João, no capítulo 4, eu vou ler aqui rapidinho, 1 João no capítulo 4, no verso 10, fala assim: nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos seu Filho como vítima de propiciação ou expiação pelos nossos pecados. E buscando o que a palavra propiciação significa, eu fui lá no dicionário do Google, fala assim, sobre propiciação. Primeira coisa, ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade, uma força sobrenatural ou da natureza. Então é algo para agradar uma divindade. Mas se a gente for analisar em tudo aquilo que se cultua algo no mundo, a propiciação vem da própria pessoa para aquilo que ela cultua. No cristianismo, não. A propiciação veio do próprio Deus para nós. A propiciação é o próprio Filho de Deus para nós. Então a propiciação no cristianismo não é de você para Deus, vem de Deus para você. E isso é graça. A segunda parte fala assim, sacrifício ou oferenda que se faz para aplacar a ira dos deuses. Então, se você for analisar, seja os deuses nórdicos, sejam os deuses gregos, ou seja qualquer tipo de culto hoje em dia, você faz um sacrifício para aquele Deus. No cristianismo, Deus fez um sacrifício para você. Isso é propiciação e isso é graça. Isso é graça verdadeira, isso é amor verdadeiro. Quando a divindade vem com todo o seu poder e ela faz algo em prol de você. Isso é o amor.
Não quando você quer algo em troca, mas quando você simplesmente ama. E Deus simplesmente nos ama. E para a gente falar de amor, eu quero falar do verdadeiro amor. Lá em João 15:13, tem um versículo muito interessante que fala assim, ó, tem até numa faixa ali que está em cima ali da cama ali, fala assim, ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus falou isso. Ninguém tem maior amor do que esse, porque a pessoa está se doando a alguém, ela está morrendo por alguém. E isso Jesus fez por nós. Ele deu a própria vida por nós. João 3,16 também é um versículo muito conhecido, que nos mostra que Jesus nos amou e que Deus nos amou, um amor verdadeiro. Então, a segunda coisa que eu quero falar é aquele que entendeu o amor. E aquele que entendeu o amor foi Jesus. Ele decidiu vir e ele chegou à terra como filho de Deus, como Deus Todo-Poderoso e mesmo assim decidiu, por amor, se entregar por mim e por você. E muitas pessoas dizem, mas Jesus ele meio que titubeou. E para falar disso, foi por isso que eu escolhi trazer a imagem do nosso banner e o Jardim do Getsemane como ele está hoje em dia. Porque o Jardim do Getsemane é o local onde Jesus sofreu a maior aflição. Foi onde Jesus sofreu a maior batalha. Ele chegou naquele lugar, que era um lugar onde ele ia várias vezes com seus discípulos, tanto que a Bíblia fala que Judas sabia muito bem onde era, porque várias vezes eles tinham estado ali. Mas Jesus nesse dia, ele separa Pedro, Tiago e João, os mais íntimos dele, para ficarem ali com ele. Ele se retira um pouco para longe deles para orar. E nessa oração, Jesus soa sangue, e Jesus ele chega a falar assim, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. E muitas pessoas dizem, nesse momento Jesus fraquejou. Mas não, Jesus não fraquejou. Ali naquele momento, ele não fala aquilo por causa que ele não queria morrer por você. Ele fala aquilo porque ele não queria perder a presença de Deus. Quando a gente vê mais à frente os discípulos de Jesus sendo mortos, a gente vê que eles vão com alegria. E por que Jesus não iria com alegria? Mas a diferença quando Pedro ou quando Tiago, quando essas pessoas foram martirizadas, a morte delas não fez com que a presença de Deus saísse delas. Mas a morte de Jesus sim faria a presença de Deus sair dele. Por quê? Porque a ira de Deus, através do pecado, estaria sobre ele. Jesus, ele trouxe todos os pecados da humanidade sobre ele, ali naquela cruz. E naquele instante, algo separou Deus, Pai e Filho, que foi o pecado. E por isso que o pecado é algo tão sério e nós devemos entender que nós devemos vencer o pecado. Porque o pecado é a única coisa que conseguiu separar Deus e Jesus. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, para que nós não venhamos a pecar, para que nós não venhamos a adquirir morte com isso. Então Jesus foi aquele que entendeu o amor a ponto de se entregar por nós e não titubear. Lá em Isaías, no capítulo 53, nos versos 4 até o 7, fala assim, ó, e no entanto eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Jesus não reclamou. Ele foi lá, morreu por mim, por você, e livremente se humilhou. E livremente se entregou. E isso está no Velho Testamento. Jesus nem era nascido quando Isaías falou isso. É uma profecia messiânica. E Isaías, mesmo antes de Jesus nascer, já estava falando aquilo que Jesus ia fazer. Ia permanecer calado diante de toda aquela dor e diante de todo aquele sofrimento. Porque isso é graça, porque isso é amor verdadeiro. E Jesus entendeu perfeitamente o amor. E Efésios 5,14 fala assim, ó.
Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo ele vem para ser a nossa luz, Cristo vem para ser aquele que esclarece a palavra de Deus para nós, nos dá um grande exemplo. Então, para que você seja esclarecido, para que você tenha a luz da sabedoria de Deus em você, desperta, acorda, não fique mais morto nos seus pecados, nas suas transgressões. Acorda, entenda a graça de Deus, se arrependa e faça com que o Espírito Santo te esclareça. Desperta, irmão, acorda mesmo. Decida se levantar, levanta do comodismo. Não deixa com que a morte te consuma. A morte espiritual não pode te consumir. Seja vivo, vivifica-te, para que você possa viver uma vida de vitória em Cristo Jesus, nosso Deus e Salvador. E isso puxa o terceiro ponto, que é aquele que quer te ajudar. Quem é aquele que quer te ajudar? É o Espírito Santo de Deus. Lá em João 14, capítulo 14, nos versos 16 e 17, deixa eu abrir aqui para a gente rapidão. João 14, 16 e 17, fala assim, ó. E rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Então, o Espírito Santo ele vem para estar em você e para ser o seu consolador, para ser o seu ajudador, para ser aquele que vai te convencer do pecado. Por isso temos que viver uma vida de intimidade com ele. E isso Jesus entendia muito bem. Jesus sabia que ele ia, mas ele entendia que nós devíamos ter um consolador. E ele fala, eu vou, mas eu lhes enviarei um outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque o mundo está morto, o mundo está naquele salário do pecado. Mas o Espírito Santo habita em mim e você, que decidiu se levantar, que decidiu viver. Então viva, e viva para o Espírito. A palavra de Deus, lá em Efésios 5,18, fala assim, ó, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque se encher do Espírito Santo é algo que vai te fazer crescer, é algo que vai te trazer paz, é algo que vai te trazer felicidade. A partir do momento que você viver uma vida onde você quer ajudar os outros, onde você ama os outros, onde você vive uma vida de ajuda, em ajudar o próximo, onde você vive uma vida onde você tem uma intimidade com Deus, você vai ver o quanto sua vida vai melhorar, o quanto você vai passar a viver uma vida feliz. E quando você ter problemas, porque os cristãos também têm problemas, você vai saber que há um Deus contigo, um Deus em você, simplesmente porque você decidiu se encher dele. Amém? Então ele é aquele que quer te ajudar, ele é aquele que quer te consolar. Em Atos 19, Paulo chega em alguns discípulos e ele mostra a verdadeira preocupação que ele tinha. Ele chega neles e a primeira coisa que ele pergunta é, recebestes vós o Espírito Santo? Paulo entendia que receber o Espírito Santo era algo extremamente importante para quem vivia o cristianismo. E outra pessoa que entendia muito bem que a presença de Deus é muito importante, além de Jesus no Getsemane, que não queria perder a presença de Deus, foi Davi. Olha o que está escrito lá em Salmos. Eu vou abrir aqui para a gente rapidinho o livro de Salmos. Salmos 51:11 fala assim, ó, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Olha o que Davi fala. Davi sabia muito bem que o Espírito de Deus é de suma importância. É algo extremamente importante. E João 16:8 vai nos mostrar aqui também o que nós devemos tirar de lição dessa palavra de hoje. Da graça de Deus, do amor de Jesus e do Espírito Santo que quer nos ajudar. João 16, no verso 8, fala assim, ó, e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Então, o Espírito Santo ele vai vir para te convencer que você pecou, te convencer que você errou, e você simplesmente tem que se arrepender. É para isso que serve a graça de Deus. É para isso que Deus é o único em que envia Ele,
o próprio sacrifício para aplacar a ira dele. Ele envia o próprio Filho a nós, simplesmente para que viéssemos a nos arrepender, porque ele nos ama. Então, se arrependa, viva uma vida de arrependimento. João 16,13 também, João 16,13 fala bem assim. João 16,13 fala assim, ó, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Então, quando o Espírito da verdade vier, você não vai mais falar sobre você, não vai falar mais sobre a vida alheia, você vai querer falar somente aquilo que você ouviu, aquilo que você tem ouvido de Deus, você vai querer falar daquilo que você tem vivido por Deus e você vai anunciar as coisas futuras que virão de acontecer, a vinda de Jesus para nos resgatar. É isso que vai ser a sua vida, é isso que você vai falar sobre, porque você vai ser guiado pelo Espírito e você vai viver uma vida de arrependimento. Então seja guiado pelo Espírito. João 3,8 fala, Jesus falando com Nicodemos, ele fala, o vento sopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe para onde você vai, você não sabe de onde você veio, você sabe que você está aqui nesse momento e nesse momento você tem que falar da palavra de Deus. Assim é todo nascido do Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Para a gente concluir, o primeiro ponto da conclusão é o amor de Deus, a graça de Deus, ela mostra em quem você se transformou. A graça de Deus vai mostrar quem é que você realmente serve. E isso puxa o ponto 2, a obediência. Porque a obediência mostra quem é o seu Senhor. Mostra se você segue aquilo ou se você segue isso. A obediência. Jesus ele foi extremamente obediente a Deus. E a gente vê que Jesus ele viveu em tudo a obediência. Ele nos foi um exemplo de obediência. E o terceiro ponto da conclusão é a renúncia. A renúncia ela nos mostra que nós que nós deixamos totalmente de lado o nosso orgulho. Nós devemos deixar de lado o nosso orgulho, nós devemos amar, nós devemos obedecer o que a palavra de Deus tem para nós, nós devemos deixar as velhas práticas, nos arrepender para vivermos a plenitude da graça, porque o que merecíamos era estar mortos, o que merecíamos era realmente nem ter nascido, mas Deus escolheu enviar o Filho dele a nós para que nós viéssemos a nos arrepender e viver uma vida de vitória. Amém? Então, eu vou só orar por nós para encerrar. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, onde quer que você esteja. Deus, meu Pai, nos colocamos diante de Ti, nos colocamos diante da Tua presença e agradecemos, meu Pai, esse favor imerecido que o Senhor nos concedestes. Obrigado, Pai, por nos trazer a paz. Obrigado, meu Deus, por nos vivificar estando nós mortos, meu Pai, nas nossas transgressões. Obrigado, Pai, por nos ensinar que nós, através do arrependimento, podemos mudar a nossa vida e mudar a vida e a história de muitas outras pessoas. Pai, conduza-nos a uma vida de santidade, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo. Amém. Amém, galera? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo. Se você acha que tem alguma coisa a acrescentar, comente. E se você acha que alguém deve ouvir essa palavra, compartilha nas redes sociais, compartilha no particular de alguém. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E até a próxima.